Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir aí os principais destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E nós começamos essa edição falando do Rio de Janeiro. A capital é a nona a anunciar a ampliação da vacinação de reforço contra a Covid para a população acima de 18 anos. A lista inclui ainda as capitais do Piauí, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas. A orientação do Ministério da Saúde é que a aplicação da quarta dose do imunizante seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen após o intervalo de 4 meses do primeiro reforço. Mas a pasta ainda não recomendou a vacinação com o segundo reforço para a população abaixo de 40 anos. A ampliação da oferta tem sido mantida pelas secretarias estaduais e municipais. O Rio de Janeiro já começou a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 para a população com 18 anos ou mais. A cidade já é a nona capital a anunciar a ampliação da vacinação de reforço para a população geral. A lista inclui ainda Teresina, Manaus, Fortaleza, Vitória, Aracaju, São Luís, Natal e Maceió. Mais de 20 milhões de doses do segundo reforço foram aplicadas no país, o que representa 10% da população brasileira. O estado com a maior cobertura vacinal é São Paulo, com quase 10 milhões de aplicações. As demais capitais também aplicam a quarta dose, mas em faixas etárias diferentes e divididas por escalonamento. Pelo menos 8 capitais vacinam a população a partir de 30 anos e 10 capitais vacinam a população com mais de 40 anos. O assunto ainda é a vacinação contra a Covid. O Brasil tem mais de 460 milhões de doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro aqui no telão. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,37% da população. Já a segunda dose, em 79,88% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, em 51,44% das pessoas. E atenção, os cariocas de 18 anos ou mais já podem aí tomar a quarta dose da vacina da Covid. Sobre a pandemia, já são mais de 678 mil mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Mas o número de óbitos por dia está estável. Vamos aos números atualizados. O país confirmou mais 265 mortes por Covid-19 em 24 horas. São contabilizadas cerca de 678.069 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 44.592 novos casos de Covid-19 em um dia. São 33.748.985 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 226 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 7% em relação a 2 semanas. Na última semana, a média de casos foi de 34.751 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma variação de menos 36% em relação a 2 semanas. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, 11 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. E olha, de acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Pará não divulgou os dados sobre a Covid-19, enquanto o Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes. Mudando um pouco de assunto, a Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, que é relativo ao ano base de 2021. Nessa etapa, serão beneficiados todos aqueles que entregaram a declaração até o dia 3 de maio. Cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais serão pagos a mais de 5 milhões e 200 mil contribuintes. E antes de encerrar, vocês devem se lembrar aí daquele caso de um carro que explodiu em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. A explosão acabou levantando aí questionamentos sobre a segurança do gás natural veicular. Quais serão as vantagens e desvantagens de ter um carro com cilindro de GNV? É o que nós vamos descobrir agora. Estas imagens chocaram o país nos últimos dias.
O veículo explodiu no momento em que era abastecido com gás natural veicular em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher que aparece ao lado do carro sofreu apenas ferimentos leves. Já o motorista, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, que estava próximo ao porta-malas, foi lançado a cerca de 2 metros do carro e não resistiu aos ferimentos. Para entender essa explosão, nossa equipe está hoje em uma instaladora de GNV na zona leste de São Paulo. O proprietário dessa oficina já está há quase 20 anos no mercado, já fez cerca de 70 mil conversões e, pela experiência, explica o que pode ter ocorrido no caso do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso ocorre com instalações em lojas não homologadas, lojas clandestinas, que você não tem essa preparação ideal para ser montado, tanto quanto a mão de obra quanto equipamentos. Os frentistas do posto confirmaram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que, segundo eles, estaria mesmo em mau estado de conservação. A vida útil do cilindro é de no máximo 20 anos e a cada 5, uma revisão deve ser feita. Ele passa por uma vistoria pelo teste hidrostático, que vê se ele tem alguma fissura, algum problema. Então, geralmente, aí ele não tem, porque ele é um material extremamente resistente. Essa seria uma das vantagens do GNV. Outra diz respeito à natureza. A queima é 100%, então ele faz bem para o meio ambiente, porque a queima ele não deixa resíduo, e faz muito bem para o motor. Inclusive o óleo, quando você troca de um carro normal com gasolina ou álcool, ele sai muito escuro. Quando você tem um carro GNV, a troca do óleo, o óleo sai exatamente como entrou. Ele sai muito clarinho porque ele não arrasta resíduos. O Adriano diz que a única desvantagem do GNV é o espaço ocupado pelo cilindro no porta-malas. A economia com GNV fez o número de conversões aumentar de forma significativa nos últimos meses. De janeiro a maio, a alta foi de 121% na comparação com o mesmo período do ano passado, só aqui em São Paulo, segundo dados do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Já de junho para cá, o serviço caiu nas oficinas. Mas acima da economia está a segurança na hora de abastecer. Portanto, atenção às informações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Em nota enviada à imprensa depois do caso ocorrido no Rio, o IPEM recomenda aos usuários: ao abastecer, desligue o motor, luzes e aparelho de som. Saia do carro e mantenha a distância. Se o cilindro estiver no interior do veículo, como no porta-malas, por exemplo, a tampa deve estar aberta. Sempre que possível, o frentista deve observar se o cilindro está com todos os testes em dia. Só assim é possível garantir a segurança do GNV. Não é perigoso, não. Pode ficar tranquilo. Quem tem GNV e tem alguma preocupação quanto a isso, pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema. Se você fez uma loja homologada, se fez uma loja com responsabilidade, não pode ficar tranquilo. Bom, todo cuidado é pouco, né, gente? Olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas eu agradeço demais a sua companhia. Eu volto daqui a pouquinho, na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.